oásis no deserto, água fresca num dia quente. Se eu não parar pra beber de ti, eu não poderei prosseguir. Tu és o pão que alimenta, verdadeira comida. Se eu não parar pra comer de ti, eu não poderei prosseguir. Tu és a fonte de vida no meu interior. Tu és o pão da vida, eu viverei por ti. Tu és o oásis no deserto, água fresca no dia quente. Se eu não parar pra beber de ti, eu não poderei prosseguir. Tu és o pão que alimenta, verdadeira comida. Se eu não parar pra comer de ti, eu não poderei prosseguir. Tu és a fonte de vida no meu interior. Tu és o pão da vida, eu viverei por ti. Tu és a fonte de vida no meu interior. Tu és o pão da vida, eu viverei por ti. Eu viverei por ti. Eu viverei por ti. Tu és, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é. O Senhor é a água fresca no dia quente. O Senhor é o pão que mata a nossa fome. Obrigada, Senhor, porque nós estamos reunidas aqui em Teu nome. Fala conosco mais uma vez, Deus. Continua ministrando aos nossos corações, porque só as Tuas palavras são palavras de vida eterna. São as Suas palavras que nós queremos ouvir nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, nós estamos em Esmirna, e aqui em Esmirna não existem ruínas da igreja. Tem algumas ruínas no alto de uma montanha, né, contemporâneas da igreja em Esmirna, mas o acesso para chegar lá com o nosso ônibus é tipo aquele lá da outra serra que nós subimos. Então a gente achou melhor não. Já deu de aventura. Né? E o comandante achou que não era adequado, então a gente, não, vamos fazer no hotel. Na outra vez que nós estivemos, também ministramos numa sala no hotel. Aqui a sala é um pouco claustrofóbica, então a gente optou por fazer aqui, e eles permitiram que a gente fizesse. A igreja onde a igreja se reúne, né? A igreja está onde a igreja se reúne. É isso? E, bom, como é que era a igreja, como é que era a cidade de Esmirna, né? Para quem Jesus enviou a carta. A cidade de Esmirna, gente, era rica, bem rica. E ela rivalizava com Éfeso, que a gente teve hoje, né? Com seus bosques,
com seus templos, com suas belas residências. Aqui em Esmirna também estava um templo grandioso, como havia lá em Éfeso o templo de Diana dos Efésios, existia aqui o templo de Zeus, que também era suntuoso, enorme, coberto de mármore e ouro. Entendeu? Então, as cidades rivalizavam. Essa cidade aqui era a mais bonita da Ásia Menor. A cidade de Esmirna era considerada a mais bonita. E também rica no comércio, como Éfeso, também uma cidade portuária, como Éfeso. Então, elas tinham muitas coincidências. O negócio é que essa cidade sobreviveu até hoje, né? Embora, claro, muita transformação, mas ela continua sendo Esmirna, ou Esmir, né? Então, todas as outras cidades acabaram. A gente hoje visitou um sítio arqueológico, mas Esmirna permanece até hoje. E ela é uma cidade longeva, porque ela foi fundada 1000 anos antes de Cristo. Então, pensa, se a gente pensar que ela foi fundada 1000 anos antes de Cristo, ela é contemporânea do rei Davi, né? Então, ela é bem antiga. Ela foi destruída pelos lídios 200 anos antes de Cristo, ela foi destruída. Mas depois ela foi reconstruída por Lisímaco. Lisímaco era um dos comandantes de Alexandre o Grande, que passou, tipo, substituir Alexandre o Grande depois que ele morreu. Ele era um dos comandantes de Alexandre e também o seu guarda-costas. E ele é que reconstruiu Esmirna depois dessa destruição 200 anos antes de Cristo. E ele reconstruiu intencionalmente para ela ser a cidade mais bonita da Ásia Menor. A cidade que estava destruída ressuscitou, né? Ressurgiu. E era a cidade mais fiel a Roma, ao Império Romano. Antes mesmo do Império Romano ganhar a força que ele tinha como império, a cidade já tinha construído um templo, né? No ano 26 a.C., Esmirna rivalizou, disputou com Éfeso para saber quem ia construir um templo para o imperador romano Tibério. Então, ela disputou com Éfeso, ganhou e construiu, 26 anos antes de Cristo, um templo ao imperador. Vocês lembram que os imperadores eles tinham essa mania de ser Deus, tomava para si, rogava para si o título de Deus e Senhor, né, e tal. E então, muito antes do Império Romano tomar a potência que o Império Romano tomou, essa cidade já era extremamente fiel a Roma. Aqui também era uma cidade que sediava os Jogos Atléticos, né? E martirizava cristãos. Aqui tem um monte que chama Monte Pagos, e eles lançaram de cima do Monte Pagos cerca de 2.000 cristãos que não queriam adorar ao imperador como uma divindade. Então, o martírio dos cristãos está na marca dessa cidade. E a igreja? E a igreja de Esmirna? A igreja de Esmirna era, no meio dessa cidade rica, bonita, ostentosa, né, e tal, que rivalizava com Éfeso, era uma igreja pobre. Era uma igreja pobre, perseguida pelos judeus, também, assim como Filadélfia, perseguida pelos judeus. E quando eles não eram mortos, martirizados, eles eram presos. E as prisões romanas, elas eram insalubres. Então, normalmente, quando uma pessoa era presa, significava que ela ia ficar doente, né? A maioria ou morria na cadeia mesmo, ou saíam muito doentes e logo depois morriam. Então, ser preso era mais ou menos uma prisão de morte por tortura, por, sabe, uma morte aos pouquinhos. Enfim, o sofrimento é a realidade, a marca da igreja em Esmirna. Então vamos para a nossa carta em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Não é interessante como Jesus vai fazendo essas associações? Ele vai falando verdade sobre quem ele é e ele vai associando com algo que é comum à história daquela cidade.
Essa cidade um dia também esteve morta, ela foi destruída, mas ela ressurgiu. Ela foi reconstruída, muito mais bonita do que ela era. Então Jesus usa essa figura de linguagem: eu estive morto e tornei a viver. Conheço a tua tribulação. Para as outras igrejas ele fala: eu conheço as tuas obras. Mas para essa ele diz: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Jesus fala para Esmirna a mesma expressão que ele usou para Filadélfia, né? A mesma expressão que ele usa para a igreja que ele aprovava, que ele não teve críticas, que foi Filadélfia, ele usa também para essa igreja que ele aprova, que é Esmirna. Judeus que se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É interessante essa coroa da vida, porque como era uma cidade com jogos atléticos, eles recebiam aquela coroa de louros, né? Os vencedores, que não tinha nenhum valor financeiro, mas tinha o reconhecimento de que eram vitoriosos. E Jesus faz essa comparação aqui também: dar-te-ei a coroa, não a coroa de louros, a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, mais uma vez usando aí, né? O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E aí, quando a gente olha para essa carta, que não há reprovação, é uma carta para uma igreja martirizada, uma igreja sofredora e uma igreja pobre, mas Jesus a chama de rica. É exatamente esse contraponto com as outras igrejas que a gente viu, né, em Laodiceia, tantas igrejas opulentas, ricas, e Jesus fala assim: olha, você é pobre, mas é rica. A gente vê mais uma vez que Deus é um Deus que usa as coisas que não são, que ele escolhe as coisas desprezadas do mundo. Gente, o Senhor não mudou de personalidade, tá? Ele é o mesmo Jesus. E o que toca aqui é que ele fala: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ele está dizendo: eu sei de tudo que você sofre. E às vezes a gente pensa que Deus não sabe o que é sofrimento, né? Às vezes a gente pensa: será que Deus está me vendo aqui na minha tribulação? E às vezes, gente, é claro que dor não tem medida de comparação. O que dói em mim, só eu sei, né? Eu não posso dizer que a sua dor é menor do que a minha. Eu posso supor que seja, mas eu não posso afirmar, porque cada um tem a sua medida de dor. Quando a gente senta com uma mãe como a Edmeia, por exemplo, que sepulta o marido e exatamente um ano depois sepulta a própria filha, que dor que é essa? A gente não sabe nem quer saber, né? Porque a gente imagina. Mas às vezes nós temos sofrimentos, o que às vezes me faz sofrer muito, não faz o outro sofrer. E o que às vezes faz o outro sofrer muito, eu olho e falo: ah, pelo amor de Deus, deixa de moleza. Né? Mas Jesus, ele sabe exatamente a medida que te aperta. Ninguém mais sabe como Jesus sabe. Ninguém mais. Só o Senhor tem esse conhecimento do que está doendo em você e do quanto está doendo em você. Ele sabe. E ele diz para a igreja em Esmirna: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia daqueles que te perseguem. E o que me chama atenção nessa carta é que esse eu sei vem como um consolo. Vocês precisam saber que eu sei. Mas Jesus não promete: eu vou dar livramento,
Ele não promete, vocês vão escapar dessa. Ele não fala, eu vou me levantar com fúria contra os seus inimigos. Ele não promete nada disso. E isso é um contraste muito grande para a igreja do século XXI. Porque todo mundo espera que Jesus vá resolver todas as nossas paradas e que a gente não vai precisar de passar por sofrimento. Gente, isso não é verdade. Está aqui uma igreja sofredora que estava sendo assassinada por amor a Cristo. E o Senhor, ele fala o que na sua carta? Vai piorar. Ele fala assim, olha, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Ele não falou, eu vou impedir Satanás. Ele podia impedir, gente? Podia. Ele tem todo o poder. Mas por que o Senhor não nos livra do sofrimento? Vocês acham que é porque ele não nos ama? Imagine você, se você vivesse a vida sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma falta, sem nenhuma dor, sem nenhum problema, sem nenhuma necessidade. Em quem você teria se transformado? Usando a palavra da Sérvida, um monstro. Porque o sofrimento nos aperfeiçoa, gente. As mais preciosas lições que você aprendeu, os momentos em que você se aproximou de Deus, talvez você tenha vindo para o Senhor por causa justamente da sua dor. Algumas pessoas, né, tem aquele ditado que diz que algumas pessoas vêm ao Senhor pelo amor e outras pessoas vêm ao Senhor pela dor. Às vezes foi a dificuldade que te trouxe aos pés do Senhor. O vazio existencial te trouxe aos pés do Senhor. Você ter batido a cabeça, se arrebentado todo, buscando o seu prazer, buscando a sua alegria, buscando a sua felicidade, foi justamente isso que te frustrou e te trouxe aos pés do Senhor. E se você, às vezes, veio para o Senhor de uma maneira leve, tranquila e tal, mas pega aí, faz uma retrospectiva da sua vida. Quando foi que você se deparou com a sua finitude, com a sua humanidade, e falou, meu Deus, isso aqui tem um fim, isso aqui não é eterno. Muitas vezes foi diante de um caixão, foi no cemitério, foi no velório, que se acordou para a vida, e você viu, meu Deus, a gente é finito, a gente não é eterno. Foi no luto de uma pessoa querida que partiu, às vezes precocemente, um pai, uma mãe. São coisas terríveis que a gente passa por elas. Mas que se estamos nas mãos do Senhor, vivendo para o Senhor, elas não ficarão infrutíferas. Elas vão redundar em vida. E Jesus não fala sobre essa igreja preservar a própria integridade. Ele fala assim, ó, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Jesus não está interessado na nossa primeira morte. A primeira morte, para ele, não é um motivo de preocupação. Porque a gente vai morrer mesmo. Esse corpo aqui, ele é finito mesmo. A preocupação de Jesus não é com o nosso corpo. A preocupação de Jesus é com a nossa salvação. Nós vamos sobreviver pós a morte, a primeira morte? Ou nós vamos morrer 2 vezes? Porque essa morte, sim, é terrível. A morte espiritual, essa é terrível. Essa é para ser temida. E, gente, vamos falar aqui. A gente não sabe quando a primeira morte vai nos alcançar. A gente faz plano de viver até os 100 anos. Sim ou não? Sim. Todo mundo aqui quer viver 100 anos. E com saúde e disposição, não é assim? É, exatamente. A gente quer chegar à idade da Edmé com a disposição dela e além. Ao infinito e além. Né? A gente faz esses planos, mas quantas pessoas... Quantas pessoas perdem a vida cedo? Quantas pessoas saem de casa e não voltam, gente?
jovens, crianças. Um diagnóstico leva uma criança de 5 anos, 4 anos. Nós não temos o controle da nossa vida. Mas a gente pode pensar muito bem onde a gente vai passar a eternidade. A gente pode se preparar para não precisar de passar pela segunda morte. E essa igreja sofredora, ela estava sendo fortalecida por Jesus, encorajada por Jesus a permanecer fiel. Gente, nós estamos, pelo desenhar daquilo que a gente está vendo no mundo, cumprimento de profecias. A gente está vivendo um tempo em que muitos cristãos, em que as igrejas das eras até aqui desejariam ter vivido. A gente está assistindo cumprimento de profecias. A gente está vendo aí lua de sangue, a gente está vendo sinais no céu, a gente está vendo o bramido do mar e das águas, a gente está vendo muita coisa, a gente está vendo a guerra em Israel. Isso tudo são sinais do fim. E aí você vê um tanto de crente preocupado com aquilo que é terreno. Como assim, Helena? Como assim? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos arrumar um bunker. Vamos construir um bunker. Vamos juntar comida. Eu não tenho nada contra juntar comida, não, gente, porque o negócio vai ficar muito caro. Se você pode economizar a comida, né, junta comidinha lá, porque o negócio vai ficar bem caro mesmo, vai ficar difícil de comprar. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul hoje não está afetando só o Sul. Toda a safra de arroz foi perdida. Entendeu? E isso, pelos conspiracionistas, né, outros acidentes assim vão continuar acontecendo. Né? Perdendo safras, alimentação ficando escassa e cara. E a gente enxerga isso não com desespero, mas sob a perspectiva de quem está observando o que a Bíblia já diz há muitas centenas de anos. Então, mas aí você vê os crentes completamente, com uma mentalidade completamente mundana. Vamos salvar a nossa própria vida, vamos comprar um sítio e trancar lá dentro, vamos escapar. Eu estou falando isso tudo, gente, porque eu também já pensei nisso tudo, tá? Vamos comprar um sítio, juntar a família toda num sítio, a gente tem que ter um lugar para escapar. Tem que ter um lugar para fugir. Mas, gente, tudo isso é inútil. Vocês acham que algum bunker vai proteger algum milionário da ira do Senhor? Vocês acham que a gente pode fugir da ira do Senhor? Mas a gente não está se preparando naquilo que a gente tem que se preparar. E se você for perseguido? Como é que você vai reagir? Porque os nossos irmãos aqui já são perseguidos. Aqui no Oriente Médio eles já são perseguidos. O pastor Bruno deu uma prévia para a gente lá no primeiro dia. Eles já são perseguidos. No Egito é crime passível de prisão dar uma Bíblia de presente. Quando nós fizemos Egito e Jordânia, que não podia entrarmos em Israel, nós fomos para Mara para dar uma palavra lá, Poço de Mara. Chegamos lá, o poço estava destruído por causa, durante a pandemia, os beduínos invadiram o lugar, tomaram conta do lugar e ele estava devastado, não podia entrar. Então tinha uma parada de ônibus alguns metros à frente. E eu falei, Edmeia, você podia dar a palavra que daríamos em Mara? A gente vai ter uma parada igual essas que a gente está fazendo no posto de gasolina. A gente vai ter uma parada lá de ônibus, vamos fazer um lanche lá, e aí lá tem um espaço ótimo. Você dá a palavra lá, dou a palavra lá. Tava só a gente, quando a gente chegou naquele lugar, tava só a gente. E aí o que aconteceu? A Edmeia abriu a Bíblia. Eu ando de tablet estrategicamente. Mas Edmeia abriu a Bíblia de papel. E aí, abriu a Bíblia, começou a falar da palavra, a pessoa pode não estar entendendo nem uma vírgula, mas o povo já fica curioso, né? E aí a galera começou a chegar. O povo que trabalha no local. Daqui a pouco param eu não me lembro se era uma van, um mini ônibus, mas chega uma galera e eles começam a olhar. Tinha um cara no nosso ônibus que tinha sido apresentado para nós como um agente do governo para nos proteger. Armado e tudo. E eu, na minha inocência, perguntei para o nosso guia, por quê? A gente está sofrendo algum perigo aqui de sermos atacados, de sermos
Não, de sofrermos terrorismo? Não, não. Não, é só de praxe, pastor Helena, é só de praxe. É para proteger o grupo. Esse que estava para nos proteger ligou para os superiores dele falando que a gente estava pregando o evangelho com a Bíblia aberta. Aí deu um banzé, eles queriam cobrar uma multa absurda. Falou que a gente parou sem programar a parada, que não podia ter parado ali. Arrumaram um tanto de desculpa. Mandaram 2 carros para nos escoltar até Sharm el-Sheikh. 2 carros, um atrás, um na frente, com homens armados. Tipo Fiorino aberto atrás. 4 homens na frente armados, 4 homens atrás armados, e o ônibus tendo que andar a 40 km por hora. Uma viagem que duraria, sei lá, 4 horas, durou 8. O nosso motorista ficou irritado, eles começaram a discutir entre eles, o motorista, o nosso guia e o cara que denunciou a gente. Por quê? Porque Edmé abriu a Bíblia. E algumas pessoas que não eram cristãs chegaram e ficaram olhando, curiosas, sobre uma Bíblia aberta e Edmeia falando para aquele tanto de mulher. Eles não estavam entendendo nada que Edmeia estava falando, mas incomodou. A gente não sabe o que é perseguição, mas ela pode chegar em nós. E aí? Que tipo de crente você vai ser? Se você perder o seu negócio, a gente pensa, né? Eu vou comprar um sítio. O governo pode confiscar o sítio. É o que está acontecendo na Nicarágua. O governo da Nicarágua acabou de, como é que fala? Confiscar todos os templos cristãos católicos. Todos os templos, igrejas, acampamentos, escolas cristãs foram confiscadas pelo governo. É uma canetada, gente. E a nossa vida muda. E aí? Quem nós seremos? Como nós reagiremos? Essa igreja era martirizada. As pessoas eram julgadas de cima de um monte porque elas não aceitavam adorar o imperador, um homem de carne e osso. Vocês acham que isso era justo? Mas aconteceu? Aconteceu. Mas Jesus fala, ser fiel até a morte. Quando a gente lê Mateus no capítulo 5, ele vai ensinando para a gente as bem-aventuranças e no final ele deixa muito claro, bem-aventurados vocês são, quando por minha causa, mentindo, disserem todo mal contra vós. Ele falou que é para a gente se alegrar quando isso acontecer. Paulo e Silas foram presos. E eles estavam murmurando na cadeia? Não, eles estavam cantando. Ou seja, Pedro, quando foi preso, porque deu a ordem para aquele aleijado levantar, aquele bochicho em Jerusalém, prende Pedro. Quando eles são soltos, uau, eles estavam empolgados. Nós fomos achados dignos de sofrer pelo evangelho. Que grande bênção o Senhor está nos aprovando, porque o mundo está nos perseguindo. E nós estamos aí com essa igreja mimimi. Se o patrão achou ruim, está me perseguindo. Mandou embora, está me perseguindo. Gente, vamos ser honestos, não é perseguição, não. Alguns irmãos aqui nos países africanos, a gente tem uma missionária que é nossa amiga, que sempre viaja conosco, a Jéssica e o Suf, eles têm um trabalho missionário com crianças no Níger, um dos países, o país mais pobre da África. E é assim, o Espírito Santo fala, não vai hoje no vilarejo. E aí ela não vai, e aí chega lá, o vilarejo é saqueado. Ela é branca, se ela é branca, eles sequestram brancos e nunca mais ninguém vê. O Boko Haram sequestra brancos e nunca mais ninguém tem notícia. E ela está lá, sabendo que ela pode ser sequestrada, sabendo que ela pode ter que dar sua vida. O Espírito Santo vai ensinando, sai, não vai hoje, fica aqui, né? Agora, quando a gente está pronto a dar a nossa própria vida, ainda vai. Agora, e os seus filhos? E se a vida que for tomada é a vida dos seus filhos, como mártires? Você já pensou o que acontece em muitos desses países? As pessoas entram na igreja e metralham todo mundo. Estão no culto.
A gente sabe o que está acontecendo na Coreia do Norte. Agora as escolas treinam as crianças para entregar, para denunciar os próprios pais. E vocês acham que Jesus vai poupar justamente a nossa geração mimimi? Então, gente, nós precisamos de aprender com a igreja em Esmirna a nos preparar que o Senhor tem para nós. Nós temos um consolo que Ele vai nos dar à medida que a gente vai aguentar. Mas será que nós estamos amadurecendo, aprofundando as nossas raízes para passar pelo meio do vale? Para sermos perseguidos por amor de Cristo? Para sermos rejeitados por amor de Cristo? A gente não quer perder nem os nossos seguidores no Instagram. Não, se eu falar isso no Instagram, pode me cancelar. O pessoal não vai gostar de ouvir isso. Não é politicamente correto. Engraçado que as trevas, elas não estão nem aí para ser politicamente correto. Elas metem o pé na porta. E os agentes da luz ficam todo mundo intimidado, querendo ser legal para todo mundo. As pessoas não têm medo de ofender a Deus, mas nós temos medo de ofender as pessoas com a verdade. E aí Jesus diz para essa igreja que conhece, e ele fala no verso 10 assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer. Mas Jesus, por que eu tenho? Gente, não sei. Eu não tenho todas as respostas. Por que gente boa sofre? Não sei. Por que quanto mais uma pessoa é de Deus, mais ela é perseguida, mais ela é insultada, mais privações ela passa? Não sei. Por que gente que ofende o nome de Deus ou usa o nome de Deus para se dar bem, não vem o juízo de Deus sobre ela, mata ela logo? Não sei. Eu sei que Deus é longânimo, rico em misericórdia, e Ele não tem alegria na morte do ímpio. E Ele estende essa misericórdia até não dar mais. A medida da ira dele transborda e Ele vem com juízo. Mas Ele sempre estende misericórdia. Agora, eu sei que Deus é amor. Amor extremo, amor imensurável, amor que a gente também não sabe explicar. Por que o Senhor me amou? Por que o Senhor me ama, Deus? Eu não sou digno. Eu querendo fazer o bem, eu faço o mal. Eu querendo vencer a minha carne, eu não venço. Por que o Senhor continua me amando? Por que o Senhor continua insistindo? Por que a sua misericórdia se renova sobre mim todas as manhãs? Isso a gente não pergunta, né? Isso a gente não questiona. Quando Deus moe o filho dele na cruz, ele tritura Jesus na cruz para ter a gente de volta. A gente não acha Deus injusto. Quando ele mata o filho dele para ter eu e você de volta, a gente não acha que ele está sendo injusto. A gente acha que é direito nosso. Mas quando ele quer nos esmagar para que o óleo venha da nossa vida e cure a outra pessoa, aí a gente não quer. Aí a gente acha que Deus está pegando pesado demais com a gente. Meus queridos irmãos, Deus não deve nada para a gente. Porque Ele nos deu gratuitamente o que nenhum de nós nessa sala merecia. Nós merecíamos aquela cruz. Nós merecíamos a morte. Nós merecíamos a condenação. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna, não morra a segunda morte. Então eu quero que você pense nisso. O que você está, como você está se preparando para passar pelo sofrimento? Porque não pense você que a gente passa pelo sofrimento na nossa própria força, não. A gente é tão miserável que a gente precisa de Deus para absolutamente tudo. Quando Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, ele não era uma figura de linguagem. Não era uma figura de linguagem.
Era literal. Sem Jesus, nós não podemos coisa alguma. E nós só vamos permanecer fiéis até a morte se nós estivermos cheios dele, mergulhados nele, escondidos nele, como a igreja de Esmirna estava. Ele vem encorajar essa igreja. E ele fala, não tenha medo. E ele fala para mim e você, não tenha medo. Não tenha medo do que você vai ter que atravessar. Não tenha medo. O diabo vai lançar alguns entre vocês na prisão para ser dispostos à prova. Quando eu li esse texto, eu lembrei de Jó. Para o diabo fazer isso, ele teve que ir lá pedir autorização para o Senhor. Como Jó teve que pedir autorização para Deus. Porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então, o Senhor autorizou. E quando ele autoriza, é com um fim maior. É para algo maior, é para abençoar a gente aqui, ó, no século XXI. A gente está se inspirando nesses mártires cristãos. A gente está fazendo examinando a nossa própria motivação, a nossa própria maneira de viver o evangelho e vendo e constatando que nós precisamos do Senhor para passarmos pelos pequenos sofrimentos da vida, pelas coisas que não dão certo ao longo da estrada, a lidar com o luto, as perdas, a falência, as coisas adversas que vêm, um filho desviado do evangelho de Jesus e tantas outras dores, um filho divorciado, tantas outras dores que nos abatem, que nos assaltam e a gente pensa, meu Deus, eu nunca pensei que eu ia passar por isso. Mas o Senhor nos fez atravessar, não fez? Não fez, Suiane? Está fazendo atravessar, não é? Você nunca imaginou que você ia passar, mas o Senhor tem te sustentado, sim ou não? E você, como você mesmo testemunhou, tem visto a face amorosa de Deus como você nunca tinha visto antes. O Senhor quer se manifestar no meio da dor, no meio da tempestade. Que a gente não perca o Senhor de vista, meus irmãos. Como a igreja de Esmirna não perdeu. Ser fiel até a morte. Meu pastor, durante 33 anos, tinha uma frase, tem uma frase, ele está vivo, graças a Deus. O pastor Márcio Valadão sempre disse, como termina é que conta. Como termina é que conta. Não interessa se ser fiel a vida toda, ser fiel a um casamento de 34 anos e no 35 trair. Como termina é que conta. Ser fiel até a morte. Nós precisamos de pedir ao Senhor, o Senhor nos ajude a ser fiel. Nós sozinhos não conseguiremos, mas o Senhor pode nos preparar, o Senhor pode nos aperfeiçoar, o Senhor pode se apossar de nós de tal maneira que o Senhor nos atravesse nos dias escuros, que o Senhor nos faça vencer o dia mau. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Amém. É a essa que a gente tem que estar atento. É a essa. Não negocie. Não negocie aquilo que Deus te entregou. Ser fiel até a morte. Permaneça firme. No dia da tribulação, permaneça firme. Se você não tem nada de bom para falar, nada de bom passar na sua cabeça, fica calado. E peça a Deus, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Segura na minha mão, Senhor. Me ajuda a atravessar. E Ele certamente nos prometeu, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não está com a gente só nos dias felizes, nos dias bons, nos dias de festa, nos dias de... Ele também está conosco nos dias mais escuros da nossa existência. Ele está conosco. Quanto a nós, que permaneçamos fiéis até a morte. Que o Senhor nos aperfeiçoe até o dia de Cristo. Que o Senhor nos faça atravessar o que nós temos que atravessar. Nós não sabemos o que vai acontecer com cada um de nós. Mas essa palavra fique no nosso coração, como Jesus disse para Esmirna, não tenha medo. Ele diz para nós hoje,
Não tenha medo. Ser fiel até a morte. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Teus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Teus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Senhor, nós te bendizemos nessa tarde. Oh Deus, tu és grandioso. E sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus
e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ah, Deus, nós somos tão frágeis. No Ocidente, nós nos desesperamos tão facilmente. Às vezes somos tão indiferentes à dor alheia. Às vezes sucumbimos ao nosso próprio sofrimento. E, ó Deus, nós te pedimos, aperfeiçoa-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós na nossa pequenez, insuficiência. Tem misericórdia de nós, Deus. Sabemos que nós já temos vivido momentos de dores. E com todos que a gente conversa um pouquinho, a gente vê que cada um está enfrentando alguma dificuldade em alguma área. E sabemos que isso não é vão, Senhor. Sabemos que o músculo cresce quando há dor. E sabemos que o Senhor está trabalhando em nós para que possamos permanecer inabaláveis. Ai, Deus, às vezes é tão ruim, Senhor. A gente não vai mentir, não, Senhor. A gente não queria sofrimento, não. Ninguém aqui está querendo sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente ora pedindo para o Senhor nos fortalecer. Isso é um paradoxo, né, Senhor? Mas nós te pedimos, Senhor, trabalha no nosso coração, na nossa mente, para que a gente consiga enxergar a tua graça, amor, mesmo nos dias escuros, mesmo nos dias difíceis. Que a tua paz esteja conosco todos os dias. A paz que o mundo não tem para nos dar. E que a gente veja a tua face amorosa, mesmo diante das adversidades. Que a gente se lembre da sua doce voz dizendo a Esmirna: não tenha medo daquilo que tiver que sobrevir sobre vocês. Que não tenhamos medo, Senhor. Ensina-nos, ajuda-nos, fortalece-nos. Espírito de Deus, fica conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia.